Amém. Nós queremos dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Amém. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde, junto, gravando este vídeo, para nós falarmos a Palavra de Deus. Amém. Deixarmos gravado nas nossas páginas. Amém. E eu estou assistindo o programa da tarde agora da menina, como é o nome dela, até esqueci o nome dela, programa da tarde, eu esqueci o nome dela, me deu um branco, Sônia Abrão. E ela está entrevistando uma sensitiva, a menina, uma menina aí, até esqueci, Márcia parece. Ela está falando muitas coisas sobre o acidente, sobre o Eduardo Campos. A tarde é sua, né, na Rede TV. E eu fiquei ouvindo ela falando, escutando. Muitas coisas ela fala que tem sentido, outras não tem. Ela é uma sensitiva, né? Ela é estudiosa, ela estuda sobre o mundo dos mortos. E eu concordo com algumas coisas que ela falou. Sobre esse hospital dos mortos, quando os mortos morrem, ela falou que tem um hospital de acolhimento, etc, etc. Também ela falou que dentre 10 dos mortos que morrem, 8 mortos, de 10 mortos que morrem, 8 mortos não estão preparados para desencarnar. Ela fala desencarnar, ou seja, deixar esse corpo, sair desse corpo, sair desse planeta para ir para o outro plano. Então é muita gente ainda que está aqui, muita gente morta que está aqui na Terra. E essa gente morta que não deixa, perpetua aí o seu estado de fico perseguindo os vivos. Isso eu concordo. São os famosos fantasmas que ela falou. Eu já tive, assim, uma experiência com o mundo dos mortos. Realmente é verdade. Os mortos que... A Bíblia fala do mundo dos mortos. A Bíblia fala. Realmente é uma realidade. Eles ficam perturbando a nossa vida aqui na Terra. Eles perturbam a nossa vida. E os que morrem em Cristo, os filhos de Deus, eles morrem e dormem, mas os que morreram assim no estado de condenação, de fé, de incredulidade, enfim, eles ficam aqui na terra. A pessoa que morre em Cristo, a pessoa que morre com Cristo no coração, a pessoa que morre, que foi batizada nas águas, tem o nome escrito no livro da vida e creu em Jesus, essa pessoa, ela espera o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento. Ela vai esperar o dia do arrebatamento. Essa pessoa que morre. Desencarna, como ela fala, né? Desencarna. Deixa esse corpo, mas aqui morre no estado de pecado, de adultério, enfim, pecado de separados de Deus, de incredulidade, enfim, de pecado, de iniquidade. Essa pessoa morre e fica aí penando, fica atormentando os vivos, porque ela quer, enfim, ela quer habitar no corpo, digamos assim. A verdade é que a pessoa que quando morre, não acaba aí a vida. Essa aí eu tenho absoluta certeza de quando morreu, acabou. Negativo. Eu tenho absoluto, pelos meus estudos, pelo meu pouco conhecimento que eu tenho absoluta certeza que a morte não é o fim da vida. Não é o fim da vida. Morreu, acabou. Negativo. Segue-se o juízo, segue-se a prestação de contas. Vida eterna, descanso, vida eterna no inferno. Amém. Para os destinos diferentes, separação diferente. Isso aí é bíblico. Amém.
Então, ela tá dando essa entrevista, eu fiquei olhando a entrevista dela, né? Uma pessoa muito estudiosa, mas eu quero dizer para ela que o que ela faz realmente é antibíblico. Ela estuda astrologia, ela crê muito no astro, negócio de lua, de plantão. Ela falou do mês de agosto, que é um mês muito carregado. Enfim, é um mês de oração, é um mês que... Enfim, ela mandou ler o Salmo 666 e o Salmo 91. Eu concordo com ela, realmente. O mês de agosto é um mês muito carregado, um mês... Né, morreu também esse ator Robin Williams, que morreu, esse comediante, morreu agora no mês de agosto. Ela esqueceu de citar aí no programa dela, mas ele morreu, ele se suicidou, ele se matou devido a uma depressão uma depressão muito forte. Ele acabou se matando. Então, o que eu quero dizer com a gravação deste vídeo é que realmente a morte não é o fim, não importa a morte, não importa qual a morte que a gente venha a ter, ela não é o fim da vida, não é o fim da vida. Para os servos de Deus que morrem, eles estão diante do trono de Deus pedindo justiça, pedindo que Deus se apresse a fazer justiça, pedindo que Deus venha até vingar o sangue deles. Para muitos servos de Deus que foram assassinados, foram perseguidos, foram mortos por causa da palavra de Deus, eles estão lá diante de Deus pedindo justiça. Eu provo isso na Bíblia, em um dos selos, quando os selos é aberto, quando um dos selos são abertos, no livro de Apocalipse, né? Um dos selos são abertos, o apóstolo viu essa visão. O apóstolo viu essa visão. Aqui, no capítulo 6, abertura dos primeiros 6 selos. Nessa abertura dos primeiros 6 selos, no capítulo 6, versículo 10, versículo 7, ele diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E ele olhou, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha um nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Ele viu, foi aberto o quinto selo. Foi aberto o quinto selo, diz a Bíblia, que quando esse selo foi aberto, ele viu as almas, pessoas que já morreram, ele viu só as almas, ele não viu o corpo, ele viu só as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse era o clamor deles. Eles pediam que Deus vingasse, amém, vingasse o sangue deles dos que habitam na terra. E cada um, diz a Bíblia, foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse aí num pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aí foi aberto o sexto selo, ele olhou, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de sinício, e a lua tornou-se como sangue, dizendo ele que as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte,
E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Imagina, você se esconder de Deus. Só na cabeça dessa gente que não tem sabedoria, que não tem conhecimento, que ninguém pode se esconder de Deus. Absolutamente ninguém. É Márcia Fernandes o nome dela. Márcia Fernandes. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá resistir? Então, o mundo dos mortos, ele existe. Existe. Mas eu não quero saber do mundo dos mortos. Eu não quero nem envolvimento com o cultismo, nem nada. O meu envolvimento é com o mundo dos vivos. O mundo dos vivos. Amém. O mundo de Deus. Porque o mundo dos mortos é um mundo que é muito perigoso com as almas. A Bíblia diz que é abominável nós consultarmos as almas dos mortos. Necromancia é abominável, mas infelizmente existem as pessoas que consultam o mundo dos mortos. Para os tais, se não se arrependerem, se não se converterem ao Senhor Jesus, os tais vão ser castigados por Deus. Mas existe sim os fantasmas, existe sim as almas, né? Os espíritos que assombram, existe. Existe o mal. Existe o mal, existe o bem. Uma coisa que ela perguntaram para ela se foi atentado, se foi falha mecânica ou se foi problema com o piloto. Ela descartou o atentado, ela descartou também a falha mecânica e ela disse, ela acha que a intuição dela fala que foi com problema com o piloto. Então tem algumas coisas que realmente eu concordo com ela. Sabemos que nós somos seres, nós os seres humanos, somos seres eternos, seja separados de Deus ou seja juntos de Deus. Nós temos uma alma ou essa alma vai para o lago de fogo de enxofre, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não foi encontrado o seu nome escrito no livro, diz a Bíblia, que o mar, no grande dia do juízo de Deus, no grande dia do juízo de Deus, diz a Bíblia, não é eu, que o mar devolveu os mortos que nele havia para Deus. A morte deu, o inferno deu os mortos que nele para ser julgado. Quando forem todos julgados, vai tudo para o lago de fogo, aquele que não encontrar, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Está escrito no livro do Apocalipse. Ela, como lê Salmo, ela citou, então, ela quero que ela volte de novo no programa da Sônia Abrão, para ela falar sobre a Bíblia. O que ela acha do livro do Apocalipse, que fala muito sobre as almas dos mortos, bons e maus. Amém? O que ela acha do livro? Ela citou o Salmo 666. Ela citou o Salmo 91. Amém? Então eu gostaria de dizer para ela que ela já está se preparando para a morte dela, né? Então nós devemos nos preparar para deixar esse planeta. Deixar esse planeta. Desse planeta eu não tenho saudade nenhuma. Eu não. Não tenho saudade nenhuma desse planeta. Eu não tenho vergonha de dizer que desse planeta aqui eu não tenho saudade nenhuma se eu morrer. Porque aqui mataram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou, perseguiram os apóstolos. E Deus tem um lugar muito melhor para nós do que esse planeta. A Bíblia diz que esse planeta aqui está reservado para o fogo. Acabei de ler aqui. E quando
foi aberto o sexto selo, olhou, e eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro. É esse sol que vai se tornar negro. Muita gente não quer ouvir a palavra de Deus, mas esse sol aí vai se tornar negro, como saco de silício. E essa lua aí vai se tornar como sangue. Isso é uma profecia e vai se cumprir. Profecia de Deus. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E diz a Bíblia que o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Amém. Então essa é a palavra de Deus. E nós só pedimos a Deus que venha nos preparar, que a gente tenha paz com Deus e com o próximo. A gente não tem raiva de ninguém. A gente não tem raiva, a gente só fala que Deus tem um mundo muito melhor do que este, para aqueles que creem em Jesus. Porém, para aqueles que negam a Jesus, aqueles que desacreditam, para aqueles que creem na palavra de Deus, Deus tem um novo céu, uma nova terra, para aqueles que confiam em Deus. Amém. Mas, para aqueles que desacreditam de Deus, infelizmente, essas almas vão sofrer e sofrer muito, que fizeram mal para o seu próximo, mataram, roubaram, mentiram, enganaram, etc.